Bem, dando continuidade ao PET volume 2, a quarta semana, né, da carga horária complementar da aula de filosofia do segundo ano, né, e tem como tema, né, essa semana tipos de conhecimento, a emergência da filosofia, né, então o surgimento aí da filosofia. Então vamos lá estudar um pouquinho a respeito desse assunto, né? Principalmente aí a origem histórica da filosofia. E dissemos que a filosofia tem data, né, e local de nascimento, né? A filosofia ela vai nascer na Grécia, né, nos fins do século VII e início do século VI antes de Cristo, na região da Jônia, nas colônias da Ásia Menor, na cidade de Mileto, né, onde que Tales de Mileto vai ser aí considerado o primeiro filósofo grego. Uma das grandes questões em relação ao nascimento da filosofia é saber o porquê do seu nascimento e por que ela nasceu especificamente com os gregos. Duas foram as teses aí que são levantadas, né? A do milagre grego e a do orientalismo. Nós vamos ver aí um pouquinho a respeito dessa tese. Né? A tese do milagre grego defenderá que a filosofia surgiu na Grécia como um verdadeiro milagre, ou seja, que não houve qualquer precedente para o seu surgimento. Foi um acontecimento espontâneo, né? Que não houve um contexto original que justifique sua origem. Considera-se assim que esse modo de pensar, de conceber o mundo e o homem simplesmente apareceu. E uma das razões para o seu aparecimento é a genialidade dos gregos. Tá? Então, a tese do milagre grego ela está relacionada a um surgimento espontâneo, né? Tão somente pela genialidade dos gregos. Por outro lado, né, a tese do orientalismo ela vai dar uma explicação que existia um contexto propício, né, para o nascimento da filosofia na Grécia. Tá? Dirá que a filosofia nasceu com as transformações realizadas pelos gregos, sobre conhecimentos advindos dos povos orientais, como a agrimensura dos egípcios, a astrologia dos babilônios e outros. A posição ali geográfica da Grécia, né, nós podemos ver ali no mapinha, ela permitia isso, né? As pessoas circulavam pela Grécia, a Grécia fazia contatos com outros povos e esses outros povos fizeram com que os gregos passassem a ter um pensamento, né, diferente, né? Isso não tira, né, a genialidade dos gregos, né? Que os outros povos também tinham conhecimentos, mas quem fez surgir a filosofia, né, o modo de pensar grego, né, que influencia o mundo até hoje, foi, na realidade, uma concepção grega. Né? Então, essa genialidade grega ela não pode ser descartada, né? Ela tem que ser incluída aí na criação da filosofia. Hoje, ambas as teorias, milagre grego e orientalismo, foram superadas. Acredita-se atualmente que a filosofia foi fruto das condições históricas da Grécia do século VII e VI a.C., que proporcionaram condições favoráveis ao surgimento desse novo modo de pensar. Por isso, alguns estudiosos da filosofia, se referindo ao nascimento dessa forma de pensamento, dirão que ela é filha da polis. Porém, que condições são essas? Podemos destacar os seguintes fatores. Né? Então, hoje em dia, né, imagina-se que as condições que a Grécia vivia, né, eu incluo tanto o milagre grego, né, e o orientalismo favoreceram, né, esse surgimento, né, favoreceram essas condições em que a Grécia passava, né, essas condições históricas em que a Grécia se inseria. Então, tudo isso, esse conjunto de ideias, né, do contato com os povos orientais, da genialidade grega, tudo isso fez com que o pensamento, né, o pensamento grego se tornasse, né, forte o suficiente para influenciar até os nossos dias.
Então, um dos fatores, né, que favoreceram foram as viagens marítimas, né, a pouca fertilidade do solo, né, acidentado da Grécia, né, no qual viviam, né, as comunidades gregas, foi compensada pela presença de excelentes portos naturais, o que permitia o grande desenvolvimento de viagens marítimas. Tais viagens ajudaram no desencadeamento do universo, né? Na desmistificação da natureza, quando os homens, viajando em alto mar, percebem a inexistência daquilo que os mitos narravam. Né? Então, devido a esse espírito navegador do grego, né, da descoberta aí de novas regiões, né, da navegação em alto mar, isso vai começar a desmistificar aquela ideia, né, dos mitos, né, dos sobrenaturais, dos monstros, e isso começou a fazer com que os gregos começassem a pensar, né, de uma forma diferente. Dessa forma, as viagens marítimas são como estopim, né, o início que detona um gradativo descrédito das explicações mágicas, né, imaginárias da natureza. Então, começa-se, né, a um novo pensamento grego através dessas navegações que desmistificavam, né, o mágico, o imaginário que existia. É interessante notarmos a estreita ligação que unia os gregos ao mar e a importância deste para o progresso daquela civilização. Diante do aumento expressivo da população nas principais cidades e estados, como Atenas, os gregos se viram obrigados a fundar muitas colônias na região do Mediterrâneo, em busca de terras férteis para a agricultura e o sustento da população. Então, através dessa expansão grega, né, e principalmente marítima, que vai dar início aí a esse pensamento, né, filosófico grego. Segundo, a invenção do calendário. A invenção do calendário concede aos gregos o domínio do tempo. Se no contexto dos mitos eram os deuses que determinavam o tempo e eventos da natureza, como as estações do ano, agora, com a divisão do tempo e o modo de calculá-lo, os homens tornaram-se capazes de identificar a sua regularidade, não necessitando da interferência, né, e da vontade dos deuses. Né? Então, o calendário, né, o domínio do tempo, né, o saber do tempo, conhecer o tempo, faz com que os gregos comecem a questionar aí a vontade dos deuses em relação à natureza, né, aos fenômenos naturais, porque lembrando, né, antes na mitologia tudo é explicado através dos deuses, né, tudo através do sobrenatural. Então, com o domínio, né, do tempo, né, com a percepção do tempo, os gregos começam então esse questionamento. Surgimento da vida urbana, com o crescimento do comércio impulsionado pelas trocas comerciais, né, lembrando que a gente já falou que a Grécia possuía, né, muitos portos, né, o litoral grego permitia aí a existência de muitos portos, então existia uma intensa troca de mercadorias, né, uma intensa visita de outros povos aos portos gregos, possíveis graças às viagens marítimas. Algumas cidades se despontam como centros comerciais. A primeira dessa cidade é Mileto, que não por acaso é a cidade natal da filosofia. Né? Então, como eu falei lá no princípio da aula, a filosofia vai surgir em Mileto, né? Com o filósofo conhecido como Tales de Mileto, que não por acaso é a cidade natal, né, da filosofia. Tal crescimento faz surgir uma nova classe constituída de comerciantes e artesãos, que representam um outro polo de poder, opondo-se à aristocracia de sangue e proprietários de terra, que até então representavam e detinham o poder na cidade. Essa nova classe, como uma espécie de mecenas, né? Mecenas é aquele sujeito, aquele indivíduo que dá dinheiro, né, para as pessoas fazerem arte, pesquisarem. Então, existe aí os mecenas da antiguidade, investiu e estimulou as artes, o desenvolvimento das técnicas e o conhecimento, o que proporcionou um ambiente propício ao surgimento da filosofia. Então nós já temos aí
três fatores, né, que impulsionaram o surgimento da filosofia na Grécia, né? As viagens, a invenção do calendário e o surgimento da vida urbana, né? Onde que devido a esses comércios, né, que surgiam aí nos portos gregos, né, e principalmente em Mileto, né, vai fazer com que surja uma nova classe social, e essa nova classe social ela vai investir, né, ela vai estimular o desenvolvimento de novas técnicas, né, o desenvolvimento do conhecimento. Então, temos aí três fatores. Um quarto fator é a escrita alfabética, né? Se até então a tradição mítica se sustentava sobre uma tradição exclusivamente oral, né? O pensamento mítico, né? O mito, né? Ele não tinha uma escrita, né? Não tinha registros escritos, e sim ele era passado, né? O conhecimento mítico era passado, né, de geração para geração apenas através da oralidade, né? Através exclusivamente oral. Fato que justifica o aparecimento de várias versões para o mesmo mito. Com a invenção da escrita alfabética, o mito é colocado no papel, é escrito, o que contribuiu decisivamente para que se pudesse identificar seus pormenores, né, e suas contradições internas. Então, começam aí a descobrirem, né, as contradições que existiam entre a oralidade, né, o que era passado de geração para geração, e o que estava escrito. Então, a escrita ela teve essa importância aí no surgimento, porque vai começar a colocar em dúvida, né, os mitos. O quinto fator, né, a política. Sem dúvida, a política foi um dos aspectos mais importantes para o nascimento da filosofia, que tem como uma de suas características mais importantes a presença do discurso racional, o logos, como sustentação por meio de princípios lógicos de suas verdades e argumentos. Então, a política ela vai surgir, né, principalmente na Grécia, né, e com um discurso mais racional, né, um discurso em que as pessoas vão ter princípios lógicos, né, sobre as verdades, sobre os argumentos. A política traz consigo dois aspectos importantíssimos. Um aspecto, né, com a formação da polis, agora governada democraticamente pelos cidadãos, surge o espaço para as discussões políticas, que são o modo de organização e administração da cidade. A ágora, né, ou praça, né, a ágora é praça, né, em grego, a praça pública, é o coração da cidade, lugar onde são feitas discussões e deliberações sobre as leis e outros assuntos importantes para o bem da cidade, né? A Grécia também é considerada o berço da democracia, né? A democracia grega, né, vai surgir em Atenas, né? Onde que se discutiam leis, se discutiam melhorias na cidade, se debatiam a respeito de políticas nas praças, né? Era o principal ponto de debate, de discussão. Então a democracia também ela surge em Atenas, né, na Grécia. Há de se destacar que, com a contribuição e a consolidação da cidade-estado, né, da polis, né, polis é cidade, né, o grego descobriu-se como verdadeiro cidadão, pertencente à polis. Tal posição não é mera contingência, mas faz parte e constitui a própria essência do homem grego, que se vê somente como pertencente a um todo coletivo, né? Então o grego ele começa a perceber a importância do indivíduo na sociedade, né? E não mais aquele indivíduo particular, né? Aquele indivíduo que só pensa nele. Então o grego, com a democracia, com os debates, com a filosofia, começa a perceber, né, que ele faz parte de uma sociedade, de um conjunto de pessoas. Os cidadãos sentiram os fins do Estado como seus próprios fins, o bem do Estado como seu próprio bem, a grandeza do Estado como sua própria grandeza, né? Então, o indivíduo começa a pensar
que se vai bem para ele, né, vai bem para o Estado, né, se vai bem para o Estado, vai bem para ele. Então ele começa a pensar mais coletivamente. B, né, ao conceberem por conta própria e segundo seus próprios critérios as leis da cidade, tais leis passam a coincidir com a vontade dos homens e não mais impostas pela tradição e autoridade religiosa. A lei torna-se então expressão da coletividade, né? Então cria-se as leis, né? Passa-se a criar leis onde que elas vão atingir toda uma sociedade, né? E não mais aquelas leis impostas ou pela religião ou por uma elite, né? No caso grego lá, né? A elite que dominava o cenário político, né? A elite latifundiária, né? A elite que possuía terras. Desse modo, a política, com a discussão das leis e a tomada de deliberações importantes à vida da polis, estimula e exige um pensamento, um discurso, né, racional, uma discussão política que necessariamente precisa de alto grau de inteligibilidade e coerência. O discurso político, né, ele é tido como um discurso que depende, né, ou ele necessita de um certo grau de inteligência, de um certo grau de capacidade de retórica, né? Então, esse discurso político ele vai cada vez mais se aprimorar, né? E a se aprimorando, ele vai acabar aí contribuindo para novas formas de pensamento. Tal necessidade faz surgir a semente do pensamento filosófico, que, obedecendo às regras e princípios lógicos, não admite uma explicação que não se fundamente na razão livre, né? Então tem que ter, né, aquela explicação, esse discurso tem que ter uma explicação racional, né? Ele não pode ser apenas um discurso sem uma sustentabilidade, né, sem ser sustentável. Então você tem que saber sustentar um discurso político, e isso fez com que as pessoas cada vez mais se aprofundassem em estudos. Aqui se encontra a justificativa para a afirmação de que a filosofia é filha da polis, né? Então a filosofia ela vai surgir nas cidades, né? Devido aos fatores que nós vimos e também, né, aos fatores aí que contribuíram na política grega. Assim, então, a gente termina, né, a nossa semana e eu peço para vocês aí, mais uma vez, se inscreverem no canal Recorte, né, lá no YouTube, e também seguirem aí no Instagram, né, o Recorte _ histórico. A gente termina a nossa aula por aqui e até a próxima.